gosto muito das quartas-feiras, porque as quartas-feiras aqui na Comunhão Espírita de Brasília, as noites de quarta, é para estudar o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos é a base do Espiritismo. A forma como ele foi concebido, a forma como ele foi feito, é bem a proposta espírita. A pessoa que nós conhecemos como Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando publica esse livro, ele usa um pseudônimo, Allan Kardec. E ele publica esse livro depois de ter investigado bastante reuniões familiares, diversas casas, onde as pessoas faziam aquelas reuniões de mesas girantes ou mesas dançantes, e se perguntava para os espíritos que primeiramente através de batidas na mesa, depois um cestinho com um lápis amarrado nele, as pessoas botavam a mão nas bordas do cesto e o cesto saía escrevendo, e depois finalmente algum gênio teve a ideia de que, poxa, se usa o cesto, por que não pode usar o braço? E escrevendo com aquilo que nós chamamos de psicografia. É a ação dos espíritos e um médium escrevendo por ele. E Kardec, ele recebeu, além dos questionamentos que ele tinha, ele recebeu 50 cadernos aproximadamente de alguns amigos, principalmente de um teatrólogo francês chamado Victor Sardou, com várias perguntas que foram feitas para os espíritos. Eles já sabiam que eram espíritos que davam a resposta. Até então não se sabia o que motivava esse movimento do cesto, da mesa e etc. E ali ele organiza esse material e faz a mesma pergunta para vários médiuns em diferentes círculos espíritas, e obtendo as respostas, claro que as respostas não vão ser idênticas, mas o fundo é o mesmo. É a mesma coisa assim, se a gente perguntar para as pessoas, me descreva uma maçã. Pergunta isso para 5, 6, 8 pessoas, você não vai ter uma resposta idêntica, um conceito idêntico de maçã. Elas não vão usar as mesmas palavras. Mas a ideia da maçã é possível você fazer um apanhado dessas 8. Foi assim que Kardec trabalhou. E assim que ele vai tratando tema por tema. E quando ele chega nessa parte, que é a quarta parte do Livro dos Espíritos, ele vai seguindo uma ordem. Ele começa de Deus. Afinal de contas, tudo tem uma origem. Então, qual é a origem? Deus. Depois ele fala dos espíritos. E aí os espíritos, as encarnações, as desencarnações, os relacionamentos, a nossa morte no corpo físico, as consequências dos nossos atos de vida. Na terceira parte, ele trata das leis morais, que é um assunto muito interessante da gente olhar. Porque todo mundo tem uma ideia, por exemplo, sobre o trabalho. Mas Kardec teve a sacada. E como as pessoas que já morreram, que estão no plano espiritual, enxergam o trabalho? Na época de Kardec, havia a discussão se uma mulher na França, que era considerado o país mais avançado em direitos sociais do mundo daquela época, hoje não fica atrás de nenhum outro país, a discussão é, uma mulher ela pode se formar numa universidade e ter um diploma de bacharel? Se discutia qual o impacto social disso. Kardec pergunta para os espíritos, qual é a posição do homem? Qual é a posição da mulher? A gente vai encontrar isso na lei de igualdade. As pessoas discutiam sobre sexo. Ele vai perguntar para os espíritos, qual é a visão que vocês têm do sexo? Está na lei de reprodução. A origem, Deus, a criação, o universo, os espíritos. Então é o mundo espiritual em relação ao mundo terreno. Essas leis, que são as leis morais, que são tão importantes quanto as leis da física, da química, da biologia. As leis morais estão para o espírito, como a lei da gravidade está para um fruto. Ou a genética para o nosso corpo. E depois ele vai para o final. E esse final é, tá bom, tudo isso que a gente viu, nos leva para onde?
Aonde nós vamos chegar com esses ensinamentos? Então trata da perfeição moral. Vejam que o século XIX é um século muito mais materialista do que o nosso próprio século. As pessoas no século XIX, elas acreditavam que a religião já estava nos seus últimos extentores. A religião era um paciente numa UTI, só esperando a energia da vida acabar. Que o raciocínio substituiria Deus em todos os aspectos. A igreja já tinha falido no Ocidente, na visão positivista. Os direitos civis substituiriam os mandamentos bíblicos e o mundo avançaria pela deusa ciência, pela deusa razão. É nesse cenário que, vou usar uma linguagem metafórica, mas para a gente entender, as tumbas se abrem, os mortos retornam à vida, para dizer, larguem de ser bobos. Não é assim que funciona. Se nós fôssemos comparar o que nós estamos vivendo aqui na Terra, a nossa vida na Terra é como se fosse uma foto. É um instantâneo. Imagina, por exemplo, uma foto de um aniversário. Uma foto é a sua vida na Terra. A sua existência como espírito, ela não é uma foto. A sua existência é o álbum. É uma sucessão de fotos. É como se fosse um filme no cinema. Que esse roteiro está sendo escrito todo santo dia por nós, na condição de roteiristas, de atores, de produtores, de diretores, cenografistas do filme da nossa vida. E os Espíritos dizem, tenta olhar para a tua existência não olhando para a foto. Porque tem muita gente que faz isso, né? Ah, eu estou gorda por causa de uma foto. A foto seguinte a pessoa pode estar magra. A pessoa pode estar careca, banguela. A gente não sabe. Pode estar sarada. A gente não sabe. A gente não pode se julgar por uma foto que a gente não saiu bem ou que a gente saiu muito bem. Porque é só uma foto. Nós somos... E foto engana. Todo mundo que acompanha a rede social sabe disso. Você olha para a foto, nossa. Você vê pessoalmente, nossa. Todo mundo sabe. Vende uma imagem que não tem. A nossa vida aqui na Terra é só isso. É um instantâneo. Pá, é aquele momento. E os Espíritos, eles dizem, por que vocês acham que nós viemos, usando uma imagem, por que vocês acham que nós viemos do cemitério para falar com vocês? Por que a gente saiu, né, dos Campos Elíseos, utilizando a imagem grega, ou do Tártaro, para conversar com as pessoas que continuam na Terra, os chamados vivos? Porque vocês não estão entendendo que vocês fazem parte de um álbum. Então, antes de nascer nesse país, antes de ter esse corpo, antes de ter essa família, você já tinha uma história. Quando você encarna, ou melhor dizendo, reencarna, você já traz essa história. O teu chip, o nome disso é personalidade, é índole. Você já vem com isso. Você pode não lembrar se você foi agricultor, pedreiro, advogado, médico, juiz. Você pode não lembrar o que você foi na outra existência. Pode não lembrar se a sua pele era do tipo caucasiano, do tipo africano, do tipo oriental. Não vai fazer diferença se era homem, se era mulher, se morreu criança, se morreu velho, adulto. O idioma que você falava, tudo isso se perde quando a gente reencarna. Porque nós só levamos o essencial para assumir aquela vida. E o essencial somos nós. É a nossa índole, a nossa personalidade. Por isso que os Espíritos dizem, quer saber o que você foi no passado? Olha para você hoje. Vê os teus gostos. Vê as tuas vontades, os teus desejos. Vê o que te motiva. Motivação. Aquilo que motiva para agir. O que te motiva para agir?
O que faz você sair da cama todo santo dia para fazer alguma coisa nesse mundo? E você vai descobrir muito das suas personalidades passadas. E se você quiser saber o que você vai ser no futuro, veja o que você está semeando hoje. Porque é o que você vai plantar lá na frente. Não é diferente do que Jesus já falava. Não é diferente do que grandes sábios, grandes filósofos dos tempos mais remotos da humanidade já visualizavam. Por que o Espiritismo então é diferente? Se ele traz basicamente essa mesma mensagem, porque o Espiritismo mostra as pessoas que viveram, mostra o que elas plantaram e depois de mortas, o que elas colheram. O Espiritismo sai da teoria e traz a prática. Não adianta dizer, ama a teu próximo. Você pode amar ou deixar de amar o seu próximo. Perdoa, você pode deixar de perdoar ou deixar de perdoar. Agora, quando você vê uma pessoa que não perdoou depois de morta, e o estrago que faz isso na alma dela, no espírito desencarnado, a falta de perdão como um ácido que corrói aquela pessoa, aí você fala, gente, perdoar é um bom negócio. É a parte prática. Ama as pessoas. Aí você recebe notícias de pessoas que já não estão mais na Terra, morreram, mas que amaram, e amaram em profusão. E a vida dessas pessoas se mostra uma vida rica de bênçãos que elas vão levar para a eternidade. Então o Espiritismo ele não fala coisas diferentes, mas ele traz a prática como nunca antes foi trazida. As pessoas imaginavam céu, inferno, purgatório, Hades, Tártaro, Campos Elíseos, Sheol, elas imaginavam. Quem abriu a porta da sepultura e mostrou a vida depois da morte foi o Espiritismo. A partir dessa realidade, a nossa visão de mundo não pode ser a mesma. E aí a gente tem que entender que nós vivemos num mundo onde os valores que regem esse mundo aqui são valores materialistas. O valor materialista é simples de entender. Busque o prazer, fuja da dor. É só isso. Não precisa filosofar muito. O valor materialista vai dizer que bem ou mal é de acordo com o resultado que você obtém. Se você obtém um resultado bom, aquilo é um bem. Se você obtém um resultado mal, aquilo é ruim. Então, roubar é bom ou mal? Você roubou e não foi pego? Dizem os materialistas. Foi uma coisa boa. Perdoar é uma coisa boa ou ruim? Bom, você teve alguma vantagem material com perdão? É isso que os materialistas vão perguntar. Não, não tive. Então, meu querido, foi perda de tempo. Porque eles só veem a foto. O quadro some. O álbum desaparece. E a gente se apega a esse instantâneo, a esse momento, como se ele fosse absolutamente tudo nas nossas vidas. Por isso que é importante entender essa ordem do Livro dos Espíritos. Deus existe. Deus não é ser humano, Deus não é super-herói, não é X-Men. É uma divindade, ele é na verdade uma deidade. O tempo só existe porque Deus criou. O espaço, o infinito, só existe porque Deus criou. Antes de Deus não havia absolutamente nada, e isso dá um nó na cabeça da gente. Como Deus existia no nada, e o nada existiu em algum momento, a gente não alcança isso porque nós somos humanos. Tem coisas sobre Deus que a gente tem que ser humilde. É simples, Deus é perfeito, nós não somos. Se nós entendermos Deus, um dos dois está errado. Ou nós não somos humanos, ou Deus não é Deus. Então é natural que nós não vamos entender 100% os desígnios de Deus. É natural que a gente não entenda por que as coisas às vezes não saem do jeito que a gente quer,
apesar da gente ter se dedicado, ter dado o melhor da gente, e tudo frustrou. E aí a gente pergunta para Deus, mas por que deu errado? Eu não entendo. Porque você está olhando a foto. Essa é a questão. Está olhando a foto. Pois bem, o que faz você sair dessa apatia é o seu instinto. Todo organismo possui instintos. Nós vamos ter 2 instintos básicos. Todo organismo, pega uma ameba e pega um ser humano, mais inteligente que vocês pensarem, Stephen Hawking, que acabou de desencarnar. A semelhança entre a ameba e o Stephen Hawking, como organismos, como seres biologicamente viventes, bom, o Stephen Hawking já não está mais, né? Mas vamos pegar como exemplo. É que esses 2 seres, o vírus, o Stephen Hawking, Einstein, quem vocês imaginarem, tá? Se quiser botar Pablo Vittar, pode botar o que quiser. A semelhança. Vejam, existe a semelhança entre a ameba e o Pablo Vittar. Brincadeirinha. Qual é a semelhança? Viver, qualquer organismo vai fazer de tudo para sobreviver. Absolutamente tudo. Instinto de sobrevivência, ou como nós encontramos no Livro dos Espíritos, instinto de conservação. Você vai fazer tudo ao seu alcance para você sobreviver. Por isso que suicídio é um problema e não é um problema pequeno. Porque você vai contra aquilo que mantém a existência de qualquer vida. Por isso que é tão agressivo. Existem pesquisas muito interessantes, por exemplo, que contam para as pessoas: neste apartamento foi assassinada uma pessoa. E contam para outra pessoa: neste apartamento uma pessoa se suicidou. Muitas pessoas alugam um apartamento onde houve um assassinato, mas quase ninguém aluga um apartamento onde houve um suicídio. Vejam como o instinto de sobrevivência, ele é tão forte que quando alguém fere esse instinto, agride esse instinto e chega até a via de fato, que é o caso do suicídio, como isso gera uma comoção tão grande, uma rejeição tão grande, que o imóvel parece amaldiçoado, ninguém quer, quando sabe do que aconteceu ali. Tem um outro instinto, que basicamente é um desdobramento deste. É o instinto de reprodução. Todo organismo quer passar os seus genes para a frente. Qualquer organismo. Mesmo os assexuados, eles querem passar o seu gene para frente. E eles são desesperados para isso. Porque a natureza dá esse instinto para que uma espécie não desapareça. Então você tem o instinto de conservação, o instinto de sobrevivência, o instinto de reprodução. Isso é que faz você escovar os dentes, tomar água, se alimentar, pegar o carro, se arrumar, ir trabalhar, pentear o cabelo, cortar o cabelo, pintar o cabelo, cortar as unhas, pintar as unhas, botar brinco, tirar brinco. São esses 2 instintos. Isso motiva tudo na gente. Quando esses instintos, conforme vai subindo na cadeia evolutiva, eles vão deixando de ser os instintos na sua forma primária, mas eles vão desenvolvendo uma outra forma. Porque o ser humano, ele não é uma ameba, ele não é um micróbio. O ser humano desenvolve valores e relações que às vezes sublimam esses instintos. Então, por exemplo, o instinto de sobrevivência diz que você deve sobreviver de qualquer forma. Numa situação de guerra, que você recebe uma ordem do comando de manter uma posição, mesmo sabendo que aquilo vai custar todo aquele batalhão, e você fica para sustentar a tua posição, sabendo que você vai morrer, você sublimou esse instinto, porque você quer que o teu país, o teu povo, a tua família, a tua cultura sobreviva. Por isso que você não sai da trincheira.
Quando uma pessoa opta por não ter filhos, mas cuidar do filho dos outros, se dedicar a uma causa social, uma causa política, uma causa religiosa, uma causa cultural, acadêmica, ela quer que os genes dela se perpetuem, não através de organismos biológicos como os filhos, os netos, os bisnetos. Ela quer que os genes dela se perpetuem através da ideia, da herança que ela deixa no mundo. Então é a sublimação do instinto de reprodução. Não é contra o instinto de reprodução, como muitas pessoas afirmam. Você sublima aquele instinto. Caso bem interessante é o Divaldo Pereira Franco. No trabalho assistencial dele lá em Salvador, na Casa do Caminho, já foram atendidas mais de 30 mil pessoas. E o Divaldo nunca casou. Ele direcionou, desde a sua juventude, a sua energia para esse trabalho. Aí as pessoas, não, ele manteve uma vida casta, porque elas só olham a foto. Não, ele usou o instinto de reprodução dele, só que de uma maneira sublimada. Quando a gente sai de casa todo dia para ir trabalhar, e você 40 anos trabalhando, e tudo indica que a Previdência Social vai nos deixar 50, 60, 70 anos trabalhando, e você levanta todo santo dia, alegre e satisfeito, para entrar num hospital com um bando de gente reclamando, um bando de gente sofrendo dor, ou você ir para um consultório que vão pessoas ali na área de psicologia só reclamar da vida, só falar dos seus problemas, das suas impotências. Ou você é um advogado, você vai para um tribunal para fazer valer as leis e perder a justiça. Mas você vai lá mais do que por dinheiro. Ou um professor, que muitas vezes está dando aula e o pessoal está lá no celular, não está nem prestando atenção. O cara tem um trabalho danado para preparar uma aula e as pessoas nem por educação prestam atenção no que ele está falando. Por que o sujeito faz isso 10, 20, 30, 40, 50 anos? Ele sublimou esse instinto, esses dois, e transformou isso em paixão. O que faz essa pessoa sair de casa e enfrentar essa labuta todo santo dia não são só as necessidades. Tanto que tem a chamada crise da meia-idade, né? Crise dos 40. É quando o sujeito fala assim, não quero ser mais médico, eu quero vender miçanga em Pirinópolis. É crise. Eu quero ir para o Himalaia, ficar meditando. Por quê? Ele está desajustado do eixo dele, ou dela. Não tem o que motive essa pessoa a fazer a mesma coisa. Por isso que pessoas que não são motivadas, que não amam o que fazem, que não têm essa paixão, elas não conseguem manter isso 10, 20, 30, 40, 50 anos. Por isso que é um fardo o casamento, os filhos, o próprio corpo, a profissão. Porque a palavra paixão, ela significa uma coisa, dor. Mas dor em que sentido? Por exemplo, a Paixão de Cristo, né, o filme do Mel Gibson, Jesus apanha do começo ao final do filme. Então você entende ali, por que é a paixão de Cristo? Não é Cristo apaixonado pela Maria de Madalena, como que é o Código da Vinci. Não, é Cristo sofrendo. A paixão, ela causa sofrimento porque o teu objeto de motivação, o teu objeto de desejo, aquilo que te faz levantar da cama todo santo dia, está longe de você. Por isso que dói. Por isso que é sofrível. Por isso que é difícil. Aí vem a pergunta: a paixão é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É a mesma coisa que a gente perguntar: o celular é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? A televisão é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O carro é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Depende da forma que você utiliza. Quando a gente exacerba a paixão, ela não se presta mais para esses dois instintos que eu estava falando. Ela não se presta mais para a sobrevivência, ela não se presta mais para a reprodução. Ela existe por si mesma. O que normalmente acontece?
A gente se sente tão bem quando a gente está próximo daquilo que a gente gosta, daquilo que nos motiva, e nos sentimos péssimos quando não temos aquilo, que uma série de mecanismos na nossa cabeça, eles funcionam para que a gente sinta prazer. E aí nós esquecemos o que nos motiva para ficar viciados nessa neuroquímica. E aí a paixão se torna vício. Nós já não dominamos mais a paixão. Nós somos dependentes dela. E aí há o sofrimento, há a dor. Porque esses instintos, eles são desnaturados. Então, por exemplo, o instinto de sobrevivência é que faz com que você queira ter uma casa, um carro. Faz parte do seu conforto, que a origem desse conforto está na sobrevivência. Não. Você sofre porque não tem um relógio de 90 mil reais. Você sofre porque não tem o último modelo da Ferrari. E fica angustiado com isso, é capaz de matar para conseguir isso. Ou como disse a Xuxa uma certa vez numa entrevista, que eu não lembro qual a entrevistadora que perguntou para ela, mas não é cansativo você não poder ir num shopping, não poder ir num parque, não poder ir num show, se as pessoas te cercarem? Porque você não é mais uma pessoa anônima. Ela só respondeu assim, ó, isso daqui, aplauso, vicia. Então a pessoa prefere não ter uma privacidade por causa disso daqui. O aplauso. Ser considerado pelos outros. E quando a pessoa perde essa consideração, deprime. E aí tem que tomar as drogas para atingir o limite que foi perdido. Existem drogas para todos os tipos. Existem vícios para todos os gostos. Porque aquela sensação da serotonina, né, daquela coisa calma, tranquila, ou aquela coisa extremamente agitada, os chamados opioides, né, que dão essa sensação de euforia, porque nós não conseguimos manter isso no nosso dia a dia. Aí ficamos que nem o Elvis Presley ou Michael Jackson. Tem que tomar remédio para dormir, porque senão não dorme. Tem que tomar remédio para acordar, porque senão não acorda. A foto. Sempre a foto. Porque quando a gente tem um olhar espírita, a gente consegue ver o filme, não a foto. A gente consegue ver que o mundo, a vida, melhor dizendo, é uma grande montanha-russa. Tem momentos que você vai estar no auge. Tem momentos que você vai estar ali no declive. Porque você nunca vai estar na linha reta. A vida sempre vai te dar desafios para cima e para baixo, porque a vida é dinâmica. Você só teria uma linha reta, monótona, se a vida não fosse dinâmica. Mas como o próprio corpo nosso é dinâmico, a troca de moléculas, de células se dá o tempo inteiro. Saúde e doença são dois estados permanentes do nosso corpo. A gente está numa hora, na hora no outro. Então nós somos desafiados a estarmos em cima, desafiados quando estamos embaixo. O que me fez pensar bastante e desenvolver a seguinte máxima. Podem repetir que eu não vou cobrar direitos autorais. Tá bom, aproveita, porque passa. Tá ruim? Não reclama, porque passa. Se você tiver essa sabedoria, você vai. Você vai ser uma pessoa humilde quando estiver bom, porque você sabe que você está, você não é. Tá ruim? Você não se desespera, porque você já esteve aqui antes e sabe que a tendência é essa, não é ficar aqui. Relacionamentos, por exemplo, separações. Quando uma das pessoas não quer se separar, parece que o coração dessa pessoa é arrancado com a mão do outro. Passa. Quando a gente já tem uma determinada idade, a gente sabe que essas paixões
lembrando, né, pássio, sofrimento, passam. Aí a gente pode até ver, não, mas tem pessoas que morreram de amor. Não. As pessoas morrem de doença, de atropelamento, de tiro, de assalto, isso as pessoas morrem. De dor de cotovelo ninguém morre. É só ter paciência. Passa. Desemprego. O mercado está ruim. O Brasil já viveu tantas crises. E ainda vai viver outras tantas como o mundo inteiro. Porque é da dinâmica da nossa sociedade extremamente complexa. A dinâmica econômica é complexa. Marx pensava assim, olha, vai ter uma crise no capitalismo tão grande que o capitalismo vai entrar em colapso. O capitalismo já teve várias crises e continua por aí, e vai continuar por aí. Porque quando tem milhões de pessoas vivendo em cidades, você precisa das indústrias para atender essas pessoas, e as indústrias precisam de empregados, e as pessoas procuram demanda, e isso é que dá lucro, e vai continuar. A grande crise que vai acabar com o capitalismo está sendo esperada até hoje não aconteceu. É por isso que os sofrimentos, a paixão no sentido de sofrimento, ela não vale a pena ser cultivada. Porque se ela é cultivada, ela vira depressão. A depressão, ela tem características físicas. Mas nós, como espíritas, sabemos que qualquer característica física, ela só existe porque existe no perispírito, no corpo espiritual, no corpo da alma, alguma coisa que não vai bem, que vai se refletir no corpo físico. O primeiro paciente de Sigmund Freud, quando ele começou a pensar a psicanálise, foi o próprio Sigmund Freud. Exatamente porque o que nos motiva? Tudo que nós fazemos tem uma motivação. As escolhas que nós temos, elas têm uma razão de ser, elas não são aleatórias. Ele começou a analisar as suas motivações. E um exemplo clássico é que ele tinha medo de viajar. E o sonho dele era conhecer Roma. Uma das suas tentativas, ele chegou a 300 quilômetros de Roma. Deu pânico e voltou para Viena, na Áustria. A grande análise dele foi: o que me motiva a ter esse pânico? Se estudar, porque nós não somos vítimas. E aí que está o interessante. Se nós não somos vítimas, nós somos a causa. Se nós somos a causa, nós somos a cura. Não tem nada que fuja de nós. E aí que entra o Livro dos Espíritos. Por exemplo, existe paixão, desejo incontrolável? Não. O que existe é a fraqueza das pessoas. Que muita gente fala, força de vontade. Eu não gosto desse termo, porque você tem uma vontade e você tem que forçar essa vontade. Não vai dar certo. Porque uma vontade que você força não é vontade. Eu prefiro usar o termo determinação. Aquilo que você começa, você termina. E os espíritos, eles falam, em outras palavras, exatamente isso. A maioria das pessoas diz que quer vencer as suas paixões, as suas más tendências, mas é só da boca para fora. Porque, na verdade, quando elas têm a oportunidade de realizar essas paixões, não pensa duas vezes. Porque está na sua personalidade e ela não analisa isso. E ela atenta para a foto, o aqui e o agora, e as consequências disso para frente. Às vezes a pessoa não nota isso. E os espíritos nos dizem, tem que ter determinação. Você quer lutar contra algo que te arrasta para os teus instintos mais primitivos, e não o instinto, porque o instinto é da natureza, se é da natureza é de Deus, não o instinto que nos faz sermos vitoriosos, aquele instinto que nos faz acordar cedo para ir para a academia. Algumas pessoas conseguem. Aquele instinto que faz a pessoa abrir mão de sair, de ir para restaurante, para festa, para ficar estudando.
é o suprassumo do instinto da sobrevivência. Não é desse instinto que a gente está falando. É a desnaturalização desse instinto, o abuso, que é o que os espíritos chamam, né, do vício. É você desnaturar a sua paixão, aquilo que te causa bem quando você alcança, e você desnatura isso. Então tem que ter determinação. A origem está em nós, as consequências estarão em nós. E por que nós estamos nessa vida? Essa é a quarta parte do Livro dos Espíritos. Afinal de contas, o que a gente veio fazer aqui? Será que foi só para fazer selfie? Para passear, para conhecer países? Será que nós entramos no mundo só para provar dores e prazeres? Os Espíritos dizem, aqui é onde nós exercitamos todas as teorias que, como espíritos, nós já aceitamos. Então é aqui que a gente pega e põe na prática. Por que nós estamos no mundo? Para nos tornarmos pessoas mais espiritualizadas. Porque o corpo fica, o espírito continua, o espírito prossegue. Então temos que nos tornar pessoas mais espiritualizadas, porque se a nossa referência é o corpo, em algum momento nós vamos perder essa referência. E isso vai causar um sofrimento enorme. A inteligência do Espiritismo é dizer, não vai parar aqui. Então seja inteligente, acumule bens para a tua alma, porque é com esses bens que você vai atravessar a sepultura. E mais do que isso, você vai atravessar vidas após vidas com os valores que a tua alma carregar. Lute contra os seus desvios. Lute contra tudo que te aproxima da matéria. Tudo que quer te encarcerar só nas sensações físicas, nos prazeres físicos. Porque esses prazeres dependem de corpo e, bingo, um dia você não vai ter corpo. O mundo está cheio de espíritos obsessores que se colam nas pessoas exatamente por causa disso. Eles têm uma coceira que eles não conseguem coçar. O fumante quer continuar fumando, mas não tem mais corpo. Não consegue chegar ao cigarro. Então ele precisa de um encarnado que tem um elemento que só o encarnado tem, chamado duplo etérico ou corpo vital, que é o intermediário entre o corpo físico e o perispírito, para através desses fluidos mais densos ele ter acesso à nicotina. Então quando o fumante coloca a fumaça para dentro dos seus pulmões, ele, através do duplo etérico desse fumante, ele consegue pegar para ele álcool, cocaína, sexo desregrado, o que vocês imaginarem. Vai funcionar desse jeito. O álcool é ruim? Não. Quando a gente fica dependente do álcool para ter prazer, felicidade, aí ele é ruim. Sexo é ruim? Não. Sexo não precisa ser só reprodutivo. O sexo, na sua função biológica, ele também é satisfativo. Mas quando ele fica só no sexo, só no prazer material, ele nos vincula à sensação da carne. E aí o que acontece quando nós desencarnamos? Levamos uma coceira que nós não conseguimos coçar. A foto. Nós não levamos o álbum, levamos a foto. Por isso que a maioria dos espíritos aqui na Terra passam por grandes problemas. É que nesses problemas eles se reavaliam e dilata a sua percepção de espiritualidade. A ideia é essa. Porque se tudo fosse uma monotonia, nós sempre manteríamos, alimentaríamos os mesmos desejos, os mesmos pensamentos e não conseguiríamos desenvolver o grande potencial que nós temos, que é o potencial espiritual. Quando nós vemos determinadas posturas fora do movimento espírita, fora do centro espírita, até do centro religioso, a gente tem que analisar. Porque determinadas coisas que são vinculadas com a visão da matéria. Busque o prazer, fuja das frustrações, fuja da dor.
Mas qual o preço que você paga para ter esse prazer? Vamos liberar a maconha. Show de bola. Cada um pegue o seu baseado e seja feliz. Qual é o preço que a gente paga enquanto sociedade por isso? Enquanto espírito. Isso é que nós temos que pensar. E no Espiritismo, mais do que isso, temos que pegar as boas coisas do Espiritismo e levar para a sociedade, e não trazer as más práticas da sociedade para dentro do centro espírita. Afinal de contas, o Espiritismo está para libertar almas. E libertar do quê? Da escravidão delas mesmas. Egoísmo. Não tem catolicismo, espiritismo, budismo, hinduísmo. Tem o egoísmo. A pessoa cultua o próprio ego. É a maior religião do mundo. A maior religião do mundo não é o islamismo, não é o catolicismo. A maior religião do mundo é o egoísmo. Cada um pega o seu ego, põe no altar, acende uma vela, incenso e presta culto. O problema é que nós não carregamos isso para a vida espiritual. Então toda a análise da vida tem que ser feita a partir da premissa. Afinal de contas, o que eu vou levar disso para frente? Porque se você pensar só aqui e agora, não tem um casamento que se sustente. Porque todo relacionamento, até hormonalmente falando, deixa de ser legal. Como diz um amigo meu, vira irmão. Depois de 10, 15 anos, você pode olhar um casal, depois de 10, 15 anos junto, está brigando igual irmão. Não tem relacionamento. Se você pensar só na sua felicidade, não tem relacionamento que vá para frente. Se você pensar só na sua felicidade, você não tem filho. Porque o filho é um saquinho vazio, onde tudo que ele pede não tem fim. Se você olhar só para o seu prazer egoísta, e você não pensar nos filhos, como a sua continuidade, tanto biológica, quanto cultural, quanto social, quanto a sua capacidade de sair de dentro da sua própria concha para o mundo, ninguém vai ter filho. Por isso que o aborto está conseguindo, a legalização, né? A campanha de legalização do aborto está indo tão para frente. Faça sexo, mas não assuma suas responsabilidades. Isso vale para a mulher, vale para o homem e vale para os médicos. É o prazer pelo prazer, não é a responsabilidade. A gente só olha a foto, mas a gente pode desenvolver uma paixão que é uma paixão maravilhosa, que é a paixão exatamente pela vida. Nós, espíritas, temos que ser apaixonados pela vida. Por isso que o espírita não pode, por uma questão de coerência, ser a favor da pena de morte. Não pode, por uma questão de coerência, ser a favor da liberação das drogas. Não pode, por uma questão de coerência, a favor do aborto. Porque nós espíritas temos que ser, sim, apaixonados pela vida. Porque a vida é dada por Deus e a vida pertence a Deus. E ninguém dá vida, e ninguém tira a vida, a não ser Deus. Esse é o lado que o hedonismo da matéria quer desqualificar. Aí chama isso de atavismo religioso. O mundo sem Deus. Então tudo fica relativo. Traição é bom ou é mal? É relativo, depende, você vai ter prazer nisso. Corrupção é bom ou é mal? Depende, você vai ter prazer nisso. E aí tudo fica relativo. A foto. Temos que ver a vida como espíritos imortais. O que nós fazemos aqui, colhemos aqui. Vale a pena? Vai funcionar? Porque se a gente não olhar para isso, a vida fica insuportável. Porque qualquer doença, qualquer perda, qualquer rompimento, acabou, gente. Porque só tem essa vida. Então, se a vida aqui é ruim, se você não tem uma expectativa que te projete para o infinito, agora quando você tem uma projeção para o infinito, aqui o pau está quebrando. Você olha para cá e diz, passa. Passa. Então são esses valores
que tem que motivar a gente a acordar, por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a tentação, e dizer: cara, eu quero ser feliz, mas eu quero ser feliz no filme inteiro, no álbum inteiro, e não só nessa foto. Eu quero ser uma pessoa plena. Por que Jesus fez tanto sucesso? Porque você, quando pega os evangelhos, você vê um cara pleno. Jesus, ele falava de Deus como Pai, não como quem pensava teoricamente que Deus era Pai, mas como quem acordava e dormia experimentando a paternidade de Deus. Por que Deus é Pai para Jesus? Porque ele sente esse Pai na vida dele. Então não tem Império Romano, não tem sacerdote do templo, não tem o pessoal da corte de Herodes que tire isso desse homem. E esse homem, em 1 ano e meio, no máximo 3 anos de pregação pública, mudou a face do mundo. Porque ele era pleno. Vivia em plenitude. Jesus não exaltava a morte. O reino era um reino da vida. Olha a beleza. O que vocês leem nas Escrituras? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Isso é Jesus falando. Logo, eu sou o Deus dos vivos. É um Deus de plenitude. Se é um Deus que olha para Abraão, Isaac e Jacó, que viveram 1400 anos antes de Jesus, não vai olhar para a gente que está aqui? Se é um pai que sabe quantos fios de cabelo cada um tem na cabeça, é Deus. Quando eu paro para pensar nisso, eu perco as contas, porque como é que o cara sabe quantos fios de cabelo tem? Mas ele é Deus, ele sabe, ele é infinito no seu conhecimento, nos seus atributos. E aí o que ele fala? Se ele cuida dos pardais, que não semeiam, não colhem, se ele cuida dos lírios do campo, que não tecem e não fiam, não vai cuidar da gente? Ele não falava isso da boca para fora, ele acreditava nisso. Por isso que o cego deixava de ser cego, o leproso deixava de ser leproso, o manco deixava de ser manco, porque ele acreditava nisso. O que ele dava para os outros era a plenitude da vida que estava nele. Por isso que a paixão de Cristo pode ser vista, paixão no sentido de sofrimento físico, mas também pode ser vista como alguém que não foge da sua ideia de plenitude, a ponto de ter a morte e morte de cruz. E a gente não perde isso. Então, paixão é uma coisa boa, paixão é uma coisa ruim? Se ela te dominar, é ruim. Se você sair daqui apaixonado por você, achando que Deus te criou com todo o amor, com todo o carinho, que a família onde você nasceu é a melhor família que você poderia ter nascido, o país que te abriga é o melhor lugar que poderia ter te recebido, e que você faz a diferença nesse mundão, então, gente, você é uma pessoa apaixonada pelo que tem de melhor dentro de você. E é isso que a gente tem que cultivar. Sejamos apaixonados. Lembremos os mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento é um mandamento que diz amor. O primeiro mandamento que é dado, ama. Segundo mandamento, ama ao próximo como a ti mesmo. Então tem um terceiro mandamento oculto entre esses dois. Ama a Deus, ama você e que você ama o teu próximo. Ama a Deus que você vai amar você. Ama você, que você vai olhar para o próximo com paixão. Saiamos daqui apaixonados. Não uns pelos outros, seria até bom, mas não. Saiamos daqui apaixonados pelas pessoas que somos. Porque nós viemos nesse mundo para modificar esse mundo para um mundo melhor. Senão, a gente está perdendo tempo aqui. Não vamos olhar para a foto. A gente está inserido num filme muito, muito maior.
Uma ótima noite a todos e bons estudos do Livro dos Espíritos.